E aí galera, meu nome é Rafa Neto, faço parte da família Batista Ágape, segunda igreja Batista Taquara, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Sou casado com a minha linda esposa, Midinha Fitosa, e fui convocado aqui pela rede de jovens e adolescentes Vento e Reino para preparar um pequeno devocional para vocês. E aí, quando eu comecei a pensar sobre o devocional, eu comecei a lembrar de um trailer que eu vi alguns dias atrás, porque eu gosto bastante de filmes e séries, eu sou um pouco geek, eu gosto bastante de filmes, séries e games, eu gosto mesmo. E aí, comecei a pensar sobre o trailer do Liga da Justiça. Liga da Justiça. E aí, no Liga da Justiça, eu comecei a fazer um paralelo com a vida de Jesus e algumas coisas que a gente vai falar agora. Então, no Liga da Justiça, sem spoiler, no Liga da Justiça, ele fala sobre um determinado herói, que eu não vou dizer qual é, um determinado herói que separa e monta uma liga com outros heróis que ele vai procurando e ele entende que existem outros heróis como ele, com superpoderes, com tudo que um super-herói precisava ter. E aí ele separa esses heróis para poder formar uma liga para combater o mal. É interessante que Jesus ele fez uma coisa bem parecida. Livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 13 a 22, ele fala sobre a separação dos discípulos de Jesus. O que são os discípulos de Jesus? Jesus, ele, quando começa o seu ministério, quando começa a sua vida, né, e a se relacionar de uma forma mais intensa com a sociedade, e começa o seu ministério, ele separa 12 homens. Né? E esses 12 homens fazem uma revolução. Depois, posteriormente, no livro de Atos, ele conta a história de que eles fazem uma revolução na sociedade e que eles estavam, na verdade, essa revolução não foi só na sociedade que eles estavam, mas, na verdade, essa revolução chegou até nós hoje, em 2016, anos depois. E aí, no texto de Mateus, no capítulo 4, versículo 13 a 22, também a gente acha isso em Marcos, no capítulo 1, 16 a 20, e Lucas, no capítulo 5, até o versículo 11. Do 1 a 11 a gente também acha esses textos e textos que se complementam. E aí, quando a gente pensa sobre a pessoa de Jesus e sobre o seu chamado, ele chamou esses 12 homens, separou esses 12 homens, e ele começou a discipular esses homens. O que era discipular? Trabalhar no coraçãozinho deles, ministrar a vida dele, de Jesus, para o coraçãozinho desses homens. E quando ele começa a pensar, discipular e trabalhar no coração desses homens, e forjar o caráter desses homens, e ensinar a esses homens, e treinar esses homens, quando ele faz isso, ele faz por um propósito final. Esse propósito final está no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. E que no final, quando ele está terminando a sua última mensagem para ele fala assim: mas ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos. E aí, quando ele fala de pregar o evangelho a todos, ele deixa decretado ali um chamado, aquilo para qual ele foi separou aqueles 2 homens. E é interessante que, fazendo um paralelo para o filme da Liga da Justiça, no filme da Liga da Justiça, o determinado herói também separa os outros heróis para combater o mal. E no texto de Jesus, ele também separa 12 para se tornarem heróis. Só que, diferentemente da Liga da Justiça, em que o determinado herói separa outros heróis, Jesus ele separou homens comuns. Pescadores, cobradores de impostos, homens que faziam seu trabalho normal na sociedade. E aí, sabe o que aconteceu depois? Esses homens eles se tornaram referência do cristianismo para todos os outros. E esses homens formaram discípulos de Jesus em praticamente todos os continentes, em todos os povos, em todas as tribos, em todas as raças, em todas as nações. E o evangelho chegou até nós hoje. É interessante que o texto de Atos, no capítulo 1, versículo 8, ele não diz somente para os discípulos, não. Não são só para os discípulos, não? Não chama só para os discípulos, não. Sabe o que acontece? Esse chamado
de Atos do capítulo 1, versículo 8, ele serve para mim e para você. Porque Jesus, os apóstolos, os discípulos, eles se formaram apóstolos e depois eles cumpriram o seu chamado e foram para os céus se encontrar com ele. E essa mensagem foi passada para mais pessoas, essa mensagem chegou até nós hoje. Então, se você conhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você também tem um chamado, você também tem você também é incentivado a fazer algo que Jesus passou para esses homens, e esses homens passaram para outros, que passaram para outros e chegou até nós. Mas que chamado é esse? O chamado a discipular, a cuidar das pessoas, a amar as pessoas, a ministrar aquilo que é o reino de Deus que está nas nossas vidas para a vida das pessoas. Então, o que a gente precisa fazer é simplesmente se colocar à disposição desse chamado. Aí a gente pensa, mas na Liga da Justiça é fácil, porque eles são super-heróis, e separar e montar uma liga com super-heróis, mas nós somos pessoas comuns, assim como os discípulos eram pessoas comuns. E é interessante que há um poder que está acima de todo poder, que estava sobre a vida dos discípulos, e esse poder fez eles com que eles transformassem em outros heróis. Jesus ele separou homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, homens que faziam seu trabalho normal na sociedade. E aí, sabe o que aconteceu depois? Esses homens eles se tornaram referência do cristianismo para todos os outros, e esses homens formaram discípulos de Jesus em praticamente todos os continentes, em todos os povos, em todas as tribos, em todas as raças, em todas as nações, e o Evangelho chegou até nós hoje. É interessante que o texto de Atos, no capítulo 1, versículo 8, ele não diz somente para os discípulos, não. Não chama só para os discípulos, não? Não chama só para os discípulos, não. Sabe o que acontece? Esse chamado de Atos, do capítulo 1, versículo 8, ele serve para mim e para você. Porque Jesus, os apóstolos, os discípulos, eles se formaram apóstolos e depois eles cumpriram o seu chamado e foram para os céus se encontrar com ele. E essa mensagem foi passada para mais pessoas, essa mensagem chegou até nós hoje. Então, se você conhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você também tem um chamado, você também tem você também é incentivado a fazer algo que Jesus passou para esses homens, e esses homens passaram para outros, que passaram para outros e chegou até nós. Mas que chamado é esse? O chamado a discipular, a cuidar das pessoas, a amar as pessoas, a ministrar aquilo que é o reino de Deus que está nas nossas vidas para a vida das pessoas. Então, o que a gente precisa fazer é simplesmente se colocar à disposição desse chamado. Aí a gente pensa, mas na Liga da Justiça é fácil, porque eles são super-heróis, e separar e montar uma liga com super-heróis, mas nós somos pessoas comuns, assim como os discípulos eram pessoas comuns. E é interessante que há um poder que está acima de todo poder, que estava sobre a vida dos discípulos, e esse poder fez eles com que eles transformassem o mundo. E esse poder é o Espírito Santo, que também está sobre nós. E esse Espírito Santo, ele pode fazer com que a gente transforme o mundo, crie uma revolução nesse mundo, assim como os discípulos também, que se tornaram apóstolos, também revolucionaram toda a sociedade deles. E a gente também pode, e é chamado para revolucionar a nossa sociedade. Através do quê? Do discipulado, do ensino, da manifestação do reino dele sobre a nossa vida e através da nossa vida na vida das outras pessoas. Então, minha devocional, e o que eu quero que você pense, e leia o texto de Atos 1, capítulo 8, e comece a imaginar que esse chamado também é para você. Que você também tem esse chamado para poder ir e pregar o Evangelho, e anunciar e fazer discípulos de todas as nações. Aquilo que eu quero passar para vocês, que vocês pensem sobre isso, e que até uma próxima vez a gente vai se falando. Valeu?